Olá pessoal, vamos para mais um vídeo essa semana e hoje eu quero trazer um tema delicado, mas que se você entender o que eu vou falar com você aqui, isso pode mudar completamente a direção do seu casamento, caso você esteja vivendo uma dor profunda em relação ao erro do seu cônjuge, a uma traição e que você não sabe o que fazer daqui para frente, você não sabe como seguir. Então, se você está vivendo um momento difícil no seu casamento, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais confiante e com direção. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais, e o meu objetivo aqui com este canal é trazer vídeos toda semana para que você possa se conscientizar, viver o seu casamento com mais verdade e amadurecer. A ideia não é só falar de restauração de casamento, mas também falar sobre o seu amadurecimento pessoal, porque é isso que vai fazer com que o seu casamento dure muitos e muitos anos. É isso que faz com que você consiga viver um casamento real e verdadeiro. Então eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo que eu trouxer a cada semana. E já compartilha com alguém, que eu tenho certeza que este tema vai tocar muitas pessoas. Então vamos lá para o nosso tema de hoje? O que fazer quando o nosso cônjuge cai? O que fazer quando o outro erra, quando o outro nos trai? E eu quero que você abra mesmo o seu coração para que você consiga entender o que eu vou trazer aqui nesse vídeo todo, tá? Primeiro eu quero começar com a reflexão de duas passagens que estão na Bíblia. E eu não quero que você olhe isso aqui como uma questão religiosa, mas eu quero que você olhe voltado para o comportamento que eu vou descrever aqui. E se você já não se viu nisso, ou viu que alguém também estava agindo dessa forma. E por quê? Essa é uma cena que acontece no Evangelho de João, que está tanto na passagem de João 18, quanto na passagem de João 21. E você vai entender por que eu vou trazer esses dois pontos, tá? Porque ali está descrevendo o comportamento de Pedro quando ele nega Jesus 3 vezes, no momento em que Jesus está sendo interrogado, humilhado e está caminhando para a sua paixão. E ali, nesse momento, a gente pode entender que o comportamento de Pedro está falando sobre o momento, né, de uma traição e depois, na outra passagem, o momento de restauração. Aqui, aquilo que eu quero refletir com você hoje. O que fazer quando o outro nos trai? Quando o outro erra gravemente? Porque aqui eu não estou falando só de traição, né, da traição física, quando uma pessoa trai a esposa, né, o marido com outra pessoa. Mas existem outros tipos de traições dentro do casamento. Traições financeiras, mentiras, coisas que são erros graves e que muitas vezes a gente vai precisar analisar o que está acontecendo no casamento para poder seguir. Então, o que fazer quando alguém que se comprometeu conosco cai gravemente? Porque a história de Pedro não fala somente sobre a queda, mas fala também sobre a restauração. Mas o que eu quero já começar esse vídeo aqui, já de início, falando para você que falar de restauração não é você fingir que nada aconteceu. Como muitos dizem, não é você passar pano para aquele que errou, mas não é também você destruir a pessoa que caiu. São dois pontos. A restauração não é você esquecer, fingir que nada aconteceu, e também não é você destruir o outro. Mas Jesus nos mostra um caminho muito diferente dos dois extremos que o ser humano costuma seguir. Ou ele vai fingir que nada aconteceu e vai tentar seguir dessa forma, ou ele vai reduzir a pessoa que errou para ser o erro dela, para que ela seja para sempre o pior erro que ela cometeu. Então, desses dois extremos, Jesus nos mostra um outro caminho. E talvez o que eu trouxe aqui para você, talvez esse vídeo seja você que foi ferido, seja você que precisa entender isso aqui. Ou talvez foi você que errou, foi você que fez algo muito grave dentro do casamento e precisa entender. Então, ele nos mostra que existe uma terceira via, nem esquecer e também nem condenar para sempre. E é o que eu quero trabalhar com você aqui. Então, quando Pedro ele está ali acompanhando Jesus de longe, ele está vendo o que está acontecendo, mas ele está naquele momento se autopreservando. Por quê? Porque muitas quedas, elas não começam no ato final, na mentira, na traição. Elas começam quando a pessoa já começou a negar o outro em seu coração. Muitas quedas acontecem antes. Acontecem quando a pessoa começa a se afastar internamente da aliança.
Então, ela começa a se afastar do casamento, ela começa a se afastar fisicamente, emocionalmente do seu cônjuge. Então, ela já não tem mais conversas com verdade, ela já não consegue mais buscar a verdade no seu casamento. Ela começa a permitir pequenos alívios dentro do casamento. Pequenas coisas que parecem inofensivas, então são pequenas permissões que ela começa a deixar com que isso vá entrando no casamento. E isso vai esfriando a sua aliança e o seu compromisso. Então, essa queda de Pedro mostra que ele não negou Jesus só nas palavras, quando ele diz que ele não conhecia Jesus. Ele começa a negar Jesus no seu coração. Antes mesmo das palavras de Pedro, ele já estava negando Jesus nas suas atitudes. Então, quando eu falei da questão do simbolismo, que muitas vezes quando a Bíblia traz alguns comportamentos ou ela enfatiza alguns símbolos, que ela quer nos mostrar algo. Então, quando nessa passagem Pedro começa a se aquecer no fogo das pessoas que estavam ali próximas, vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus, ele estava se aquecendo onde ele não deveria estar. Então, ele estava procurando conforto com aqueles que estavam condenando Jesus. Então, ele estava buscando este conforto aonde ele não deveria. E muitas vezes isso acontece no casamento. As pessoas começam a buscar um conforto aonde não deveriam. Começam a buscar conforto fora do casamento. Então, no casamento, é possível que isso aconteça. Você estar fisicamente próximo do seu cônjuge, mas espiritualmente longe, emocionalmente longe. Vocês dormem na mesma casa, na mesma cama, tem a rotina, mas não tem mais aliança. A aliança está distante. Então, aqui, muitas vezes no casamento, existe fogo, né? Fogueiras que aquecem o corpo, mas que esfriam a alma. Então, conversas muitas vezes fora do casamento que desviam do foco, validações que confortam, mas que confundem o seu coração, ambientes que parecem te trazer vida, mas que traz distância da verdade. Então, é aqui que começa. Aqui que começa todo o processo, quando ele passa a negar Jesus. Então, ali ele já negou, como eu disse, antes das palavras, ele já negou no seu coração. E um ponto é, um erro grave que muitos cometem é de tentar esquecer, fingir que nada aconteceu. Né? Então, tentar romantizar a traição, tentar minimizar. Mas aqui não deve ser tratado somente como um detalhe, essa negação. Não deve tentar justificar, mas compreender a queda. Por que ele nega Jesus? Por que essa pessoa que foi responsável por aquilo que ela escolheu, porque cada pessoa é responsável por aquilo que escolhe, mas a gente não pode focar somente no você errou e pronto. Aquela pessoa errou, então já que você errou, é isso, pronto, acabou. Mas a gente precisa tentar compreender. Então, o que dentro dessa pessoa estava desordenado? O que essa pessoa estava buscando fora do casamento? Que mentira que ela conta para si mesma, que ela contou para si mesma para que ela pudesse seguir? O que ela estava buscando? O que ela estava fugindo? Que conforto que ela estava buscando aonde ela não deveria buscar? Aonde ela estava procurando se aquecer? Então, um ponto que eu quero enfatizar aqui, porque muitas pessoas falam assim, quem ama não trai, mas eu quero deixar bem claro aqui para você. A queda de Pedro revela que Pedro amava Jesus. Aqui não está dizendo que Pedro não amava Jesus. Ele amava. Porém, revela que o amor dele era frágil, era um amor impulsivo, um amor imaturo, um amor que ainda estava misturado com os sentimentos. Então, Pedro, ele amava Jesus, mas ele não estava pronto para sofrer por este amor, para se entregar. Ele não estava pronto para viver o que aquele amor exigiria dele. Então, às vezes a pessoa, ela ama dentro do casamento, mas ela ama de forma imatura. Ela ama, mas ela foge. Ela ama, mas ela busca validação onde não deveria. Ela ama, mas ela não sabe lidar com suas próprias feridas, com seus próprios medos. E é aqui que eu quero que você entenda. Nem toda pessoa que cai no casamento, ela deixou de amar. Nem toda pessoa que cai deixou de amar. Mas toda pessoa que erra e que cai precisa amadurecer o seu amor. Ela não pode se manter da mesma forma. Ela não pode seguir do mesmo jeito. Então ela precisa amadurecer, porque o amor sem maturidade não vai sustentar uma aliança e não vai sustentar o casamento. E aí a gente parte para João 21, que é quando Jesus
depois da ressurreição, Pedro ele volta para a vida antiga. Ele acha que aquilo que ele cometeu não tinha mais perdão. Ele começa a se ver como esse pecador. A identidade que ele tinha construído com Cristo, ele deixa de lado e volta para quem ele era antes. Ele passa a não se reconhecer mais. Porém, quando Jesus aparece para Pedro, nesse momento, a restauração que vai acontecer não é a partir só do erro, mas qual é a terceira via que eu quero mostrar para você? Jesus não mostra que a gente tem que negar a dor e nem negar o que aconteceu, fingir que nada aconteceu, como eu disse, passar o pano. E ele também não traz a condenação eterna. Ele traz uma terceira via. Qual que é essa? É você mostrar que sim existiu um erro, mas você trazer essa pessoa para a transformação real. Então, a restauração de verdade, ela precisa ser uma restauração com presença. Então, a responsabilidade dessa reconstrução vai sair, né, desse movimento de você trazer essa pessoa para que ela possa entender o que ela fez. Você não vai condená-la eternamente, mas você vai trazer ela para o amadurecimento. Então, Jesus, ele poderia ter chegado para Pedro, nesse momento em que ele se encontra com ele ali, na beira do mar, e ter colocado para Pedro: como você teve coragem de me trair? Como você teve coragem de fazer o que você fez? Ele poderia ter perguntado: você não disse que morreria por mim? Mas por que você me negou diante de todos? Você não merece a minha confiança. Jesus poderia ter dito isso, porque ele tinha feito. Mas o que Jesus faz? Primeiro, ele prepara uma refeição. Primeiro, ele traz Pedro para perto. Ele traz ele para perto dele para que ele possa olhar nos olhos dele. Então, ele traz para perto não é para condenar, mas ele traz para perto para poder amadurecer. Então, ele, antes da pergunta, ele traz a presença. E Jesus diz para Pedro: vinde comer. Senta aqui. Traz ele nessa presença, traz ele para perto. E isso revela algo sobre a restauração do casamento. A restauração, ela não se faz pela humilhação, pela condenação eterna. Mas também não se faz pela omissão, por fingir que nada aconteceu. Mas existe um ponto central, onde que Jesus toca exatamente nesse ponto. Ele faz uma pergunta para Pedro. E não só uma vez, ele pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? O que ele está dizendo? Você errou. Você sabe que errou. Mas você ainda me ama? Você ainda quer me seguir? Você ainda quer se arrepender? Então Jesus, ele não ignora a queda de Pedro, mas ele conduz Pedro para atravessar a memória da queda. E agora sim, diante do amor dele, porque ele está ali trazendo ele para perto, ele faz essa pergunta. E isso é muito importante dentro desse processo no casamento. Quando alguém erra gravemente, principalmente uma traição, que é algo gravíssimo dentro do casamento, existe uma tendência das pessoas quererem resolver isso logo. Então, quem traiu quer tirar aquela vergonha, aquela culpa, quer resolver isso logo. Vamos esquecer, deixa que as coisas vão se resolver com o tempo. E quem foi ferido começa a definir a pessoa por quem ela é. Então, você vai lembrar todos os dias do que a pessoa fez. Então, existem esses 2 erros. A pessoa que foi traída querer resumir a pessoa àquele erro, como se ela fosse aquilo, e aquele que traiu querer esquecer, querer que a outra perdoe rapidamente. Mas nenhum desses caminhos restaura. Não é esse o caminho da restauração. E Jesus traz isso. Então, ele não diz para Pedro: vamos fingir que nada aconteceu. Mas também ele não diz: você agora está definido para sempre pela sua traição, pela sua negação. O que ele faz? Ele vai para a pergunta através do amor. Porque a restauração não é apenas você explicar por que o outro errou, mas é você reorganizar o amor. Porque a pessoa, quando erra, ela está desordenada. Como eu falei, não estou justificando, eu estou trazendo a compreensão. Porque uma coisa é eu tentar justificar o que aquela pessoa fez, né, dizendo: ah, mas ele foi levado àquilo, ah, mas a pessoa que influenciou ele a agir daquela forma. E não é justificar, mas é você compreender. A compreensão, como eu falei, além não é só você errou e pronto, mas é você entender o que
de fato aquela pessoa estava fazendo. Qual o caminho que aquela pessoa percorreu até ela cair? E existe um caminho. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou trair o meu marido e a minha esposa. Existe um caminho a se percorrer. Então, Jesus ele vai na pergunta direto na raiz, e ele faz uma pergunta muito séria, olhando nos olhos de Pedro. Ele desce ao nível de Pedro e pergunta, tu me amas? Isso daqui é aquilo que vai na raiz da aliança dele com Pedro, e é o que vai na raiz da aliança do casamento. Então, depois de uma queda grave no casamento, existem perguntas que sim, elas precisam ser feitas. Você precisa entender o porquê que aquilo aconteceu, você precisa sim de respostas sobre o que aconteceu, quando começou, com quem foi, quantas vezes, o que a pessoa sentiu, precisa. Mas no tempo certo, do jeito certo e com uma finalidade certa. Não de condenação eterna, mas com uma finalidade certa. E essas perguntas, elas fazem parte desse processo, sim, de restauração. Especialmente quando há uma queda muito grave, um erro muito grave. Porque a pessoa ferida, ela precisa reconstruir o senso de realidade dela. Isso aqui é legítimo. Mas um casal que fica preso apenas a esses detalhes do que aconteceu, quando começou, quando foi, e fica repetidamente nisso, transforma essa dor em uma repetição sem fim, em uma condenação sem fim, e não sai deste lugar. Então a restauração, ela precisa chegar a perguntas mais profundas. Como eu falei, essas perguntas, elas fazem parte de um processo, elas são reais, mas você precisa chegar a perguntas mais profundas, como Jesus fez, a pergunta da raiz, tu me amas? Então, no casamento, as perguntas profundas que precisam chegar é, você ainda quer amar neste casamento? Você está arrependido? Realmente arrependido? Ou está com medo das consequências? Você está disposto a reparar o que foi quebrado? Você aceita ser confrontado sem fugir? Você está disposto a se tornar uma pessoa mais madura, fiel e responsável? Essa é uma das perguntas mais profundas que precisa ser feita. Porque aquele que caiu precisa ser responsabilizado por aquilo que fez, entender a gravidade, mas estar disposto a ser uma nova pessoa. Assim como Jesus faz com Pedro. Se tu me amas, então apacente as minhas ovelhas. Se tu me amas, mude de vida. Se tu me amas, cuide. Se tu me amas, traga este casamento para perto. Viva este casamento de forma real, porque essas são as perguntas da restauração de um casamento. Porque quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ele não está fazendo uma pergunta sentimental. Entenda que não é questão de sentimento. Ele está perguntando para ele sobre direção, entrega, responsabilidade e futuro. O que Pedro iria fazer daqui para frente? O amor dele aqui, ele está dizendo, se você me ama, então não é só sentir que me ama. Se você me ama, então cuide, sustente, assuma, mude e siga. Por isso que ele responde, né? Ele fala para Pedro, apacente as minhas ovelhas, quando Pedro diz, sim, tu sabes que eu te amo. Ou seja, se você me ama, cuide desse casamento. Se você me ama, coloque este casamento em primeiro lugar. Não basta você dizer que se arrependeu, não basta dizer que me ama. Mas depois da queda, o amor precisa se tornar cuidado concreto, atitudes concretas, comportamentos. Precisa existir transparência, mudança de postura, mudança real de comportamento. Precisa ter paciência com a dor do outro, renúncias aos ambientes que antes a pessoa se colocava em risco, responsabilidades, compromisso com a verdade, transparência total. Não dá para uma pessoa dizer que se arrependeu de um erro e continuar vivendo da mesma forma. Isso é incoerência. Isso não é mudança real. Isso é viver com aquela culpa, com aquele remorso, mas não fazer nada de diferente. Porque existe diferença entre a culpa e o remorso. Porque a culpa, a pessoa sabe que errou e ela tem a possibilidade de mudança. Agora, o remorso, a pessoa sabe que errou, mas não busca a mudança. Ela fica somente remoendo aquilo, se martirizando pelo erro, mas não busca a mudança real. Então, o amor, ele vai se traduzir por cuidado, por este cuidado real. É aqui que está o caminho da restauração. Se o amor não traduz essa mudança, este cuidado, ainda não é restauração. É qualquer outra coisa menos restauração. Então a gente volta para a pergunta do nosso tema central. O que fazer quando o cônjuge cai, quando o outro erra, quando o outro trai? O que fazer? Primeiro ponto.
Muitos casais querem superar logo. Esse é o primeiro erro. Quer tirar aquela dor insuportável. Quer superar de uma forma que vai abafar, né, aquilo que está vivendo. Mas aqui não é o caminho. Como Jesus já mostrou, não é o caminho você fingir que nada aconteceu. Restaurar não é fingir, mas sim trazer para a verdade. Jesus não fingiu que Pedro não tinha negado. Ele tocou no ponto. Ele foi lá na raiz. Mas um segundo ponto, não transforme o erro dessa pessoa na identidade total dela. Ela não é esse erro. Ela não é aquilo. Quando uma pessoa está ferida, eu sei que é difícil, porque a dor está gritando. Eu sei que é muito difícil você olhar dessa forma. Mas parece que tudo que aquela pessoa faz se resume ao erro dela. Se resume só aquilo. Mas Jesus não olhou apenas para o que Pedro fez. Ele não olhou para o homem que o negou. Ele olhou para Pedro antes da queda. Então, ele viu Pedro inteiro. Antes da queda, no momento da queda, no seu medo, na sua fraqueza. Mas ele também viu o seu amor, a sua história, o seu chamado e a sua possibilidade de amadurecimento. Eu vou até repetir isso daqui. Jesus, ele não viu Pedro na queda. Então, ele não olhou para Pedro e disse, agora você é o homem que me traiu. Ele olhou para Pedro inteiro. Porque a gente tem essa tendência de quando acontece um sofrimento muito grande na nossa vida, da gente olhar para o outro que errou e fragmentar aquela pessoa. Então, não existe mais nada de bom em você, somente este erro. Mas você precisa olhar para essa pessoa por inteiro, como Jesus fez. Ele olhou para os problemas, para a queda, para o medo, para as fraquezas, mas ele também olhou para o amor que Pedro entregou para ele, para a história dele juntos, para o chamado e para a possibilidade do amadurecimento. Porque se eu não olhar para o meu cônjuge com essa possibilidade dele ser melhor do que ele está sendo agora, não existe possibilidade de restauração. Porque você sempre vai julgá-lo e olhar para ele pelo erro que ele cometeu. O terceiro ponto é, observe se existe um arrependimento real. Essa pessoa realmente está arrependida? Porque o arrependimento não é só você olhar e falar, eu quero parar de me sentir mal. Isso não é arrependimento, isso aqui é olhar para si mesmo. O arrependimento real é reconhecer o mal que causei ao outro e estar disposto a mudar. Não é eu querer que aquilo melhore para que eu pare de me sentir mal. É que eu olhe para o mal que eu causei e eu esteja disposto a mudar. Quarto ponto, não reconstrua sem verdade. Não siga achando que nada está acontecendo. Então, a verdade, ela tem que aparecer. Quando Jesus pergunta e Pedro responde, quando Jesus vai na raiz, a verdade aparece. E numa crise conjugal, quando existe traição, principalmente, a reconstrução precisa passar por este caminho de honestidade, de limites, de verdade, de coerência no que a pessoa está dizendo. Sem verdade, um casamento não restaura. A pessoa apenas vai ficar reorganizando aquela mentira que ela já estava vivendo. E agora, por último, entenda que a restauração também vai exigir uma decisão de quem foi ferido. Eu sei que essa é uma das partes mais difíceis. Essa é uma das partes mais difíceis. Porque quem foi ferido também vai precisar tomar uma decisão. Ela não é obrigada a perdoar no tempo do outro que feriu. Mas existe um processo. Então, essa pessoa, ela precisa desse tempo, desse espaço, ela precisa elaborar essa dor. Mas ela também precisa tomar cuidado para ela não transformar isso num julgamento eterno. Porque, por exemplo, se essa pessoa decidiu permanecer, se ela decidiu restaurar esse casamento e seguir, mas ela ainda usa a queda do outro para punir, o casamento se torna um lugar de condenação e não de restauração. E aqui, ninguém amadurece debaixo de uma condenação constante. Para que o outro possa amadurecer, precisa existir este movimento que Jesus fez. Trazer essa pessoa para perto e entender. Mostrar a verdade e buscar, sim, a responsabilização do seu ato, as consequências, mas também o caminho. O que vamos fazer a partir daqui? Então, a pessoa que caiu, ela precisa entender que ela não está na posição de exigência de nada. Que ela precisa olhar para quem foi ferido e entender que ela está no processo. Ela não tem o direito de exigir que o outro se cure rápido, que se zangar com o outro quando a pessoa diz que está perdoando, mas continua ferida,
querer controlar o tempo do outro, ela não tem esse direito. Pedro não foi restaurado, voltando para o lugar que ele estava, como se nada tivesse acontecido. Ele foi restaurado porque ele foi conduzido à humildade. Ele entendeu que antes ele batia no peito e dizia: Senhor, eu darei a minha vida por ti se preciso. Mas quando ele caiu, quando ele viu a humanidade caída dele, ele entendeu que ele tinha que ser mais humilde. Então, a queda de Pedro, a queda dele mostra que muitas coisas precisam ser quebradas para que a restauração realmente aconteça. E uma delas é a quebra da soberba, da pessoa achar que ela ainda está na posição de exigência. Então ela precisa buscar esta reparação, consistência nas suas atitudes, maturidade, mudança concreta. Porque o arrependimento não é só dizer, não é só chorar, mas o arrependimento torna a pessoa mais verdadeira depois da queda. Ela vai buscar a verdade, se ela está com um arrependimento concreto. E aqui a restauração não é voltar ao que era antes, porque muitas pessoas buscam voltar ao que era antes, mas o seu casamento, isso daqui é uma das maiores ilusões dentro de uma crise conjugal. Eu quero voltar como o meu casamento era antes. Só que muitas vezes o que existia antes já estava adoecido. Na maioria das vezes, o que antes da queda, antes de uma crise, já estava adoecido. Então, às vezes, quando a pessoa fala, eu quero voltar ao meu casamento de antes, e eu pergunto, como era o seu casamento de antes? E aí, sabe o que aparece? Distância, silêncio, imaturidade, feridas. É isso que aparece. Então, aqui um ponto. Você não vai voltar ao que era antes, mas você vai viver um casamento muito melhor. Um novo casamento, com mais humildade, com consciência. Porque você realmente se arrependeu e você está buscando isso. Então é aqui que é um ponto. A restauração é construir uma aliança mais verdadeira do que aquela que foi quebrada. Não é você buscar o casamento antigo, mas você criar uma nova aliança mais verdadeira, com novas possibilidades, com novas responsabilidades, maturidade emocional, com decisões mais conscientes. A crise, ela pode revelar que o casamento estava construído sobre bases frágeis. E aqui, quando há arrependimento, verdade e decisão, a restauração constrói vínculos. O que antes era frágil, constrói vínculos sustentados. Então, esse é um ponto. Então, a ideia aqui é, a reflexão que eu quis trazer para você nesse vídeo é justamente para que você entenda que nem toda queda é o fim. Que nem todo casamento que existiu um problema grave e sério como uma traição é o fim. Mas você precisa passar por este caminho que eu trouxe aqui para que você entenda. Se você está disposto a passar por este processo, qual o caminho que você quer seguir? Por que eu estou aqui querendo restaurar este casamento? Qual é o bem? Ainda existe um bem nessa pessoa que vale a pena eu restaurar? O que eu faço depois dessa queda? Então, o que eu faço? Essa decisão também vai passar pela pessoa que foi ferido. Muitas vezes na traição, aquele que traiu, e ele toma essa consciência, ele vai estar disposto a fazer de tudo para lutar. Mas aquele que foi ferido, é por ele que vai passar essa decisão. Eu sei que muitas vezes isso parece injusto, mas a restauração, ela passa por este amor. Assim como Jesus olhou para Pedro e viu Pedro além da negação, além de quem caiu, é assim que muitas vezes no casamento a gente vai precisar olhar para o nosso cônjuge além de quem caiu, além da queda, para que a restauração aconteça. Então, se você está vivendo isso no seu casamento e não está conseguindo seguir sozinho, não deixe de procurar orientação, não deixe de buscar ajuda. Aqui embaixo no vídeo tem os links que você pode entrar em contato com a minha equipe, comigo. Então, aqui siga se você passar por todo este processo e entender que é isso que você quer. Mas não tome decisões no auge da sua dor, mas também não aceite uma restauração sem verdade. Busque direção, certo? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender este processo da restauração e que você tem certeza que pode enviar para essas pessoas que precisam e que também você me ajuda a cada vez mais chegar a mais famílias que ainda podem ser restauradas e que só precisam de uma direção. Um beijo
e a gente se vê no nosso próximo vídeo. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários temas que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos e também deixar as suas dúvidas que eu vou adorar responder. Beijo!